Estamos de volta com a historiadora de arte e cultura, Cristina Ávila. Cristina, a gente não pode esquecer que tudo isso, né, os sermões, esse aparato todo de imagens, era uma estratégia contra a reforma que era muito racional, né? Para começar, a proibir as imagens, né? A reforma tinha como princípio a verdade. A importância grande de Lutero foi transformar a Bíblia, que era toda escrita em latim ou grego, em línguas que não eram vulgares, né, numa língua vulgar que foi o alemão. Uhum. Então, com isso, ele acha que há um desvio muito grande, com esse estudo que ele faz da Bíblia, palavra por palavra, entre o que a igreja fala e o que a Bíblia fala. Então, o Lutero ele vai racionalizar e dar um valor imenso para a escritura e abandonar todos os mitos, os valores, não valores morais em si, mas valores de imagem, de aprendizado, né? Quase como se fosse assim, um desvio da atenção. Da né? atenção, ele vai procurar esse desvio da atenção e focar mais na palavra de Jesus Cristo. E a igreja, então, católica, entra com uma estratégia diferente. Exatamente. Né? A igreja vai fazer o contragolpe, né? Que para eles seria a contra-reforma. Então, a contra-reforma, ela vai exatamente, né, depois do Concílio de Trento, a gente já falou disso, se fixar naquilo que a reforma não queria se fixar. O interesse casou muito com o alargamento do mundo, né, com as navegações, com a colonização, porque tinham, além das pessoas na Europa serem pouco letradas, né, não era comum, principalmente mulher, mas criança, camponeses, pessoas mais simples, ler. Uhum. Né, era muito difícil a leitura. Então, a imagem era uma espécie de leitura visual. E a missa era um espetáculo, né? Música, imagem, texto em latim que você não entendia, mas que seduzia, né? Exatamente. Quando você pode, a gente gosta muito de falar isso até com meus alunos, quando a gente entra dentro de uma igreja barroca, você sente aquele peso, né? É uma coisa muito pesada. E é como se fosse um todo, quase que você não consegue dividir, né? Uma parte da outra. Você olha e encontra aquela multidão de coisas. É um assombro, né? Deixa eu só, Cristina, aproveitar então. Só vou te mostrar algumas imagens, você vai fazer esse contraponto, essa relação. Vamos começar assim pela imagem do Cristo, né? Porque o ponto alto era a paixão de Cristo, a paixão né? de Cristo era o ponto alto. Existia até um livro que existe ainda hoje, por exemplo, eu tenho, do século XX, do princípio do século XX, que se chama, né, A Imitação de Cristo. Quer dizer, são também, para quem lia, né, como imitar Cristo. Na sua humildade. Na sua humildade, na sua resignação, a sua condição humana, né, porque ele nasce humano. Era uma tentativa de imitar Cristo. E esse Cristo aqui? Esse é um símbolo máximo, né, que a gente tem em Minas Gerais, que é um Cristo do Aleijadinho, em Congonhas. É o passo da cruz nas costas. Já é o sofrimento. O sofrimento. Né? Então, é através do sofrimento que a gente vai conseguir se elevar até Deus. Porque ninguém é igual a Deus. Mas você aprende, então, a linguagem do sofrimento, né? Exatamente, você aprende a sofrer. O drama barroco tá nisso, né? Agora, esse aqui do lado, todo em dourado, né? Esse significa o que exatamente? Bom, a gente com literatura, a primeira palavra que vem na cabeça da gente é hipérbole, né? O exagero. Então, o barroco, principalmente o barroco dessa fase, que é a primeira fase em Minas Gerais, né? Tem outras fases. É o barroco muito carregado. Ele é pesado e, para você ler isso tudo, você tem que entrar dentro de um código de imagens. E o sermonista, ele vai ser um decifrador também desse código. Ele vai estar ali apontando, né, para o Cristo morto, apontando para alguns
efeitos. Que E essa imagem do forro da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, como que a gente poderia ler e fazer um contraponto em relação ao sermão, né, também? Aí a gente tem uma imagem que a gente chama de trompe-l'œil, né? Que é o desvio do olhar ou o olhar torto. Esse forro do Ataíde já é mais adiantado no tempo, seria rococó, se a gente fosse estabelecer uma questão estilística. Agora, o que eu acho interessante é você estar dentro de uma igreja onde o céu está ali perto de você. Não tem teto. Você olha para cima, você está vendo a cena. Você participa da cena. Há uma comunicação direta entre o fiel e a cena representada. Mas é um excesso, né? É tudo em excesso. Tudo em excesso, Tudo né? em excesso. Tudo para convencer, tudo para convencer ideologicamente, tudo para educar e tudo para fazer com que o ser humano sinta-se próximo à humildade, no sentido aí da humilhação. Tem um aspecto ideológico muito forte também, muito forte. né? Você sendo, aceitando a humilhação, né, você está mais próximo do Cristo que foi humilhado. Você se resignando, né? Como se diz, a vida, assim, você nasce, sofre e morre. E morre. E a vida e a morte, elas são um paradoxo, né, no barroco. Porque ao mesmo tempo, quando você está vivo, você está vivendo a morte de Cristo o tempo todo. E quando você morre, você vai viver o paraíso. Porque ao mesmo tempo, ao lado disso aí, é a culpa, né? A minha máxima culpa, né? Você bate no peito, né? Minha culpa, minha culpa máxima. Minha máxima culpa. E como sair dessa culpa, como você disse, imitando o comportamento de Cristo, na humildade, tanto a imitação de Cristo, quanto também havia uma maneira mais fácil, né? Que é pagar. São as indulgências, As indulgências. Que é contra isso que o Lutero se insurge, Exatamente. Né? É uma das coisas que o Lutero se insurge. A igreja, era comum em Minas Gerais, cada pessoa pertencer a um grupo religioso, uma confraria ou ordem religiosa, porque a gente não tinha aqui ordens regulares, conventos. Era proibido a entrada de conventos pela questão de desvio do ouro. Então, a religiosidade se torna ainda muito mais afetiva, mais popular e mais devocional. Então, a troca, né, de favores. Você faz um favor para a igreja, né? O padre passa aquele prato, né, pedindo a esmola. O dízimo, né? E tem o dízimo, e além do dízimo e do prato, tem a compra de missa. Eu vou comprar missa pela minha alma, mesmo antes de eu morrer. Quanto mais missas rezarem por mim, mais garantia eu tenho de sucesso na minha morte. Porque o sucesso vem com a morte. É interessante que o tempo todo a morte, né? Uma relação com a morte. Quer dizer, viver a vida, mas sempre pensando na morte. Né? E por último, esta aqui, que você fala que tem esse exemplo aqui. Esse é um exemplo também do Ataíde, está em Itaverava. Itaverava tem um campo enorme de pesquisa, é uma cidade que é do ciclo de ouro, onde passou o Ataíde, e ele deixou esse forro magnífico aí. Neste forro, a gente vê, né, a Assunção da Virgem. A Virgem é coroada. A única santa coroada é a Virgem, que é coroada pelo próprio filho. O uso da coroa o topo, né? A cabeça é o topo, onde o divino aparece. A coroa tem esse símbolo, né? Foi o filho que a coroou. E todos os anjos deviam estar olhando para ela. Por isso que eu queria mostrar de novo para a câmera. Só tem este anjo aqui, né? É este aqui? Esse pequenininho. A câmera aqui, vamos ver se a câmera pega aqui direitinho. Essa aqui, esse anjinho aqui. Ele desvia o comportamento do barroco. O barroco vão ter vários desvios profanos. É o que Afonso Ávila chamou de lúdico, e que aparece também no caso da imagem, não só na literatura, mas especialmente na imagem. Aí o anjinho vira para o público e fala assim,
Presta atenção. Ele é o único que não está olhando para a Virgem. Não está olhando para a Virgem. Ele está fazendo a relação, uma espécie... Ele é quase que um intermediário, né? E, ao mesmo tempo, um ponto de fuga. Porque ele desvia o olhar. Ó, presta atenção. Agora é interessante, eu vou encerrar com uma coisa aqui que, assim... Porque eu lembrei do Bartolomeu Campos Queiroz. O Bartolomeu... o nosso grande ele amigo. Ele falava assim que quando ele era pequenininho, ele ia na escola dele, o padre falava assim... Olha, Nossa Senhora era tão linda, uma mulher tão linda, mas tão linda, que não adianta nem tentar imaginar. Mas ele imaginava, né? E aqui o barroco ao contrário, né? Vamos imaginar, sim, ué. Os mistérios, o indizível, está tudo lá nas imagens e nas palavras. Que a palavra imaginação, né? Vem de ícone, de imagem e de imagem. Tanto figura, né? Figura metafórica na linguagem, quanto a figura nas artes plásticas. Aí que as duas se complementam, né? A linguagem literária com a linguagem... Né? Eu acho que a gente pode acrescentar aí um pouquinho de música e teatro. E aí fica uma maravilha, né? Olha, eu queria agradecer muitíssimo, Cristina, você ter vindo. Nossa, agora eu vou ver o barroco daqui para frente com outros olhos. Eu aprendi muito realmente lendo seu livro, gostei demais, como te falei. Obrigada. E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui e convidamos a voltar na próxima semana. Até a semana que vem. Até lá.